De volta aqui no canal, gente, para falar de internacional e tem assuntos importantes para a gente trazer nesse vídeo aqui, nesse conteúdo especial. Primeiro, Abel Braga e a sua entrevista muito forte com um retrato aí do momento do Internacional e essa temporada, um diagnóstico dele. Também eu quero falar aqui sobre Gabriel Mercado e sobre Alex. Tem bastidores importantes sobre a não utilização dele hoje no time do técnico Paulo Pesolano. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo, tudo isso é muito importante. O like mostra para o YouTube que o conteúdo vale a pena, que o canal tem relevância e a plataforma entrega os vídeos para mais gente. E aí mais gente vai conhecer o canal e ficar bem informado com as informações da dupla. Se você tiver inscrito e com o sininho ativado, vai receber os avisos aí no seu celular de que tem vídeo novo todo o dia. E também eu peço que você considere a possibilidade, se fizer sentido, se couber no seu bolso, de tornar-se membro aqui do canal. O valor é bem pequenininho e você concorre a um item à sua escolha. Todo mês a gente vai sortear um membro para ganhar o que quiser, o item que quiser de qualquer valor lá no site da DeFi, loja de artigos esportivos. Beleza? Vamos começar esse vídeo falando sobre o Gabriel Mercado. Ele deu uma entrevista exclusiva para a GZH, para o Rafael de Vério, craque da bola. O de Vério entrevistou o Mercado e os dois que são mais idosos, né, um pouquinho mais veteranos. Nesse papo aí, o de Vério e o Mercado, eles conversaram sobre o futuro. E o Mercado, questionado pelo Rafael de Vério sobre o que ele pensa da carreira dele, ele disse que sim, a temporada de 2026 pode ser a última temporada da sua carreira, com 39 anos, mas que ele ainda não pensou exatamente o que ele vai fazer. Primeiro, se ele vai se aposentar. Ele ainda não tomou essa decisão, não bateu esse martelo. Mas, em se aposentando, o que ele vai fazer da vida? Ele disse que ser técnico de futebol é uma coisa que tira muito tempo da família. E aí ele até fez uma ligação com o Pesolano. Ele disse, olha, eu tô vendo a comissão técnica do Inter hoje, por exemplo, o quanto eles trabalham. Eu já, com 30 anos de carreira, né, desde que começou a jogar bola, já fiquei bastante tempo longe da minha família. Isso faria eu perder o crescimento das minhas filhas. Então, ele deu uma tinta ali de que técnico de futebol não é muito a dele. Mas ele diz que ele tem uma gratidão muito grande pelo futebol, que ele tem interesse em seguir, porque ele é apaixonado por futebol e vive disso. E ele, nessa entrevista, ele ainda revelou uma frase importante, né? Que ele sabe que aos 39 anos ele precisa entregar mais fisicamente para conseguir render. Então ele tem que treinar como se ele fosse um guri da base. E foi mais ou menos essa expressão que ele utilizou. Para conseguir render, ele tem que dar um a mais ali no físico, porque ele, né, com 39 anos já está sentindo os efeitos da idade. Mas ele ainda entende que nessa temporada ele tem lenha para queimar e que talvez ele possa jogar mais tempo ainda. Ele não tomou essa decisão em relação ao segmento da sua carreira. Além dessa questão do mercado, vamos falar aqui, já que a gente falou de alguém mais veterano, vamos falar de alguém mais jovem, né, que é o Alex, que tá beirando aí os 20 anos de idade, né, vai fazer aniversário nos próximos dias, mas ele não tem jogado mais com o time do Internacional, né, ou pelo menos não apareceu mais em jogos recentes. Ele, inclusive, ficou no banco contra a Chapecoense e depois do jogo o técnico Paulo Pesolano foi questionado sobre isso e aí disse, olha, pois é, tá treinando e tudo mais. Ele não deu assim uma resposta, ele não trouxe um grande motivo para que o Alex tivesse perdido o espaço que no início do ano era bastante grande, né? Ele chegou a ser cogitado várias vezes no time titular, a ser pedido, e o Pesolano dizia, ele tem condição de brigar por titularidade. A questão aqui, e a informação do João Batista Filho, que ele trouxe lá na edição de hoje dos Setoristas, no canal dele, faz parte junto com ele e com o Jeremias Werneck, mas o JB trouxe uma informação que é a seguinte, hoje a escolha para o Alex estar mais no banco do que no time é uma questão também de experiência, né? Se sentiu a necessidade ali de, num momento de turbulência, de o Inter precisar vencer contra a Santos e contra a Chape, que o time fosse mais cascudo, que o time fosse mais experiente. E aí o Alex, nesses dois jogos, ele foi concentrado, ele não tem ficado fora do banco de reservas. Ele não tenha ganhado tantos minutos em campo e passa muito por isso. Vamos ver como é que vai ser nessa retomada, né, da data FIFA a partir desse jogo contra o São Paulo, como é que isso se define, mas assim, todo mundo diz nos bastidores que o Alex tem ido muito bem nos treinos, tem se dedicado muito, que ele está comendo a bola, mas por enquanto a opção até esse jogo contra a Chape, né, Santos e Chapecoense especialmente, foram por jogadores mais experientes. Né? A escolha foi por jogadores mais experientes, mais cascudos. E foi esse o termo, inclusive,
que a gente ouviu nos bastidores. O JB ainda tem uma informação que é a seguinte: o Alex podia ter começado o jogo contra o Santos. Houve essa possibilidade, ali se conversou sobre isso, mas aí a gente sabe, né? Houve uma reunião dos jogadores com o Paulo Pezzolano, eles chamaram o Pezzolano para uma conversa e aí lavaram a roupa suja em relação a erros que tinha no time e se definiu por uma estratégia mais defensiva, né? O Bruno Henrique tinha dito também que era a hora dos cascudos chamarem essa responsabilidade, falou isso antes do jogo contra o Santos. E aí, necessariamente, foi mesmo um time mais experiente. O Inter entende que nesses 2 últimos jogos passou menos trabalho defensivamente, ainda que tenha tomado um gol do Santos, né, mas um gol de pênalti. O Inter entende que conseguiu melhorar defensivamente, jogou mais seguro. Tanto é que a análise do Inter é que contra a Chape o Inter não deu show, né, mas foi um jogo de consistência. Não passou tanto trabalho defensivamente e aí conseguiu vencer o jogo. E isso já dá uma acalmada aí no ambiente, ou deu uma acalmada, uma tranquilidade bem maior para o Pezzolano trabalhar nessa data FIFA. Para a gente fechar esse vídeo aqui, Abel Braga conversou com a TV do Internacional depois do treino que o Inter fez, né, no domingo no estádio Beira-Rio, e ele fez uma frase muito forte sobre o momento do Internacional, né, de que cada jogo tem sido uma superação, cada treino e cada jogo tem sido uma superação para o Internacional. Essa frase, ela é um retrato do que é hoje a situação do Internacional, né? E aí o Abel falou, tem problema financeiro, né? O clube vive uma situação delicada, mas a gente resolveu agora enfrentar isso de frente. A gente resolveu enfrentar olhando para o problema, para tentar resolver, para passar por essa situação. Já se tinha, né, declarações públicas do presidente Alessandro Barcelos, do Fabinho no Conselho Deliberativo, falando que era um ano, né, de tentar passar com alguma segurança, que o Inter tinha ciência dos seus problemas. Vocês viram aí como é que foi a janela de transferências, né? Já trouxe aqui e repito a informação. Hoje o Inter tem na casa aí de 5 milhões de euros para fazer investimento até o fim do ano, né? Então o Inter vai guardar esse dinheiro, já guardou na verdade porque não contratou nem na janelinha, para fazer um investimento na metade do ano. Então o Inter tem que fritar o almoço para vender para conseguir ter a janta, né? Frita o almoço para ter a janta. Então, assim, a situação do Inter, financeiramente falando, ela é muito complicada. E isso se reflete no campo. E no campo, o Abel Braga, junto com o Pezzolano, né, eles têm feito um trabalho muito de motivar quem está aqui, de tentar fazer render mais. O Fabinho tem falado muito nos bastidores, né, de fazer mais com menos, de cobrar muito os setores. Ele teve reuniões com cada um dos setores que envolvem o vestiário ali para cobrar todo mundo, para cobrar geral, para pedir meta. Mas o Fabinho, se a gente for comparar, né, há algumas semanas, numa das entrevistas coletivas, ele foi perguntado pelo Alexandre Ernest sobre, olha, vai brigar para não cair e tal, e ele disse, de forma nenhuma. Foi um discurso de jogar o Inter lá para cima, né, de tentar olhar diferente para o momento do Internacional. O fato é que no orçamento, né, na previsão financeira, o Inter se coloca aí entre os 10 primeiros, né, na 10ª colocação pelo menos, e isso é mais ou menos o que o Inter trabalha também nos bastidores, né? Décima posição seria uma campanha aí de não tomar susto ao longo do Campeonato Brasileiro. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like, porque isso é muito importante e fica ligado, hein? A qualquer momento a gente tá de volta por aqui. Valeu!